Boa tarde, pessoal. Grande prazer hoje. Estamos recebendo hoje um convidado super especial, né? Iniciamos hoje aqui mais um Papo com Abreu, com a minha apresentação, Wesley Abreu, e com hoje a outra convidada, co-apresentadora, Leia Abreu, né? Agradecer aí a todos os acapespianos, né? Agradecer a Alain Montoro, nosso presidente, nosso diretor-geral, o jornalista Sérgio Ozecran, né? E o grande prazer de estar recebendo hoje, né, o nosso grande especialista em violência contra a mulher, Daniel Luiz, né? Ele é um policial civil, trabalhou um bom tempo na Delegacia da Mulher, e hoje nós vamos conversar sobre o que é violência, né, contra a mulher, quais os impactos dessa violência até no comportamento familiar, né, qual que é a malha protetora que o Estado disponibiliza, né, para a mulher dentro da nossa sociedade, né? Como foi os índices de violência contra a mulher dentro desse período de pandemia, né? E o que o Estado está fazendo? Qual a mudança de legislação que agora teve a partir de março, né? Qual o impacto disso, né, sobre esses índices de violência contra a mulher? Tá bom? Um grande prazer. Obrigado, Daniel, pela participação. Obrigado eu sei que você é um homem ocupado aí e por ter né, compartilhado um pouco do seu tempo e do seu conhecimento com a gente aqui. Muito obrigado, viu? Wesley, primeiramente queria agradecer a você, a equipe, a Leia, né, a CAESP, né? A CAPESP. Perdão, a CAPESP. Perdoa, ainda estou na sigla, ainda estou atrapalhada. A CAPESP pela oportunidade de falar de um tema tão polêmico, tão importante também, né? A gente, até fora dos bastidores, já havíamos mencionado a necessidade de mudança até na própria sociedade a respeito de um tema como esse. É um prazer para mim, né, é um prazer gigante estar aqui e poder abordar um tema tão controverso, tão polêmico, na verdade. Não, legal. A Leia Abreu vai me ajudar aqui hoje, né, com alguns questionamentos, algumas dúvidas, né? Se você tiver alguma pergunta, passa pra gente. Nós vamos estar aqui para estar explicando, para estar respondendo. Obrigado, Leia, pela participação. Leia também, que é um especialista em violência doméstica, já fez diversas palestras sobre violência doméstica, né? Já é uma profissional também da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, então tem bastante conhecimento nessa área, já atendeu diversas ocorrências sobre violência doméstica. Muito obrigado, viu, Léa, pela participação. Prazer tê-la aqui. Boa tarde, eu agradeço o convite. Obrigada, Daniel, por ter comparecido, aceitado. Falei com ele de pronto aceitou o nosso convite, falou que o tema é extremamente interessante. A gente sabe que na nossa sociedade, infelizmente, é uma necessidade constante, né? A gente falar, debater, esclarecer, conscientizar referente em relação à violência doméstica e principalmente contra a mulher, né? Que é a grande vítima disso tudo. Sim. Então, é bacana a gente conversar, porque dessa maneira a gente consegue levar essa informação e abrir esse esclarecimento para aqueles que estão nos ouvindo. Vamos começar, Daniel, porque assim, na sociedade, quando a pessoa violência contra a mulher, o que a população imagina e vem à mente é a violência física e a violência sexual, né? Então vamos, explica pra gente o que é a violência contra a mulher. Sim. É somente a física? É somente a sexual? Wesley, a violência contra a mulher, ela vem tratada numa lei específica de proteção, claro, muito conhecida pela sociedade brasileira, que é a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela tomou o cuidado de classificar
a violência num contexto muito maior do que aquilo que a gente entende como violência. Você foi muito feliz quando disse que ainda muita gente confunde violência contra a mulher somente por meio de violência física ou sexual. Mas a Lei Maria da Penha, ela prevê a violência física, sexual, patrimonial, moral e psicológica. Então, tem tipos de condutas que pessoas passam, né? São sujeitos passíveis de crimes, aí mulheres no âmbito doméstico, e muitas vezes sequer faz ideia de que realmente está sendo vítima, né? A violência patrimonial, por exemplo, ela protege aqueles bens de natureza pessoal da mulher. Então, nós não estamos falando aqui e aí, dos bens da casa, dos eletrodomésticos, né? Eletroeletrônico, mas de bens como roupas, sapatos, o celular da mulher, o batom, o equipamento de trabalho. Muitas vezes essa esposa, ela é manicure. Muitas vezes ela pode atuar em uma determinada área que tenha instrumentos ali de trabalho, e qualquer violência destinada a lesionar intencionalmente, claro, né? É como se fosse um tipo de crime de dano qualificado, específico, né? Contra a mulher em razão dessa condição de violência doméstica. Então, qualquer tipo de violência praticado contra esse patrimônio, justamente para intenção de reduzir a condição de mulher, né, de subjugar, isso é crime de violência doméstica. Então, na verdade, o indivíduo estaria aqui cometendo um crime de dano do artigo 163 do Código Penal, mas do contexto de violência doméstica. O que nós tínhamos com a criação da Lei Maria da Penha, e sempre houve muita confusão, é que os crimes contra a mulher não necessariamente estão previstos na Lei Maria da Penha. Os crimes não estão lá. Os crimes estão espalhados pelo Código Penal, uma legislação penal especial que trate do tema. Então, geralmente, quando a mulher sofre lesão corporal, é do artigo 129, mas se ela sofre lesão corporal no contexto de violência doméstica, além do artigo 129, parágrafo 12º, acho que é 9º, se eu não me engano, e aí no contexto de violência doméstica familiar, também é aplicada a Lei Maria da Penha. E aí, com a Lei Maria da Penha, vem as medidas de proteção. Então, nós tínhamos ali, por exemplo, a violência patrimonial. Geralmente, ela vem por meio do crime de dano, do artigo 63. Violência física, ofender a integridade física dessa mulher. A gente, muitas vezes as pessoas perguntam, ora num tom de brincadeira, ora num contexto mais sério, mas, poxa, e se o homem sofre a violência? Na verdade, se o homem sofre a violência, é aplicado o mesmo artigo 129. Não muda, é o mesmo crime, é o mesmo. E a vítima agora é um homem. Só que não é aplicada a Lei Maria da Penha, que é a lei de proteção que entende que a mulher, naquele contexto, ela está em grau de vulnerabilidade. Por isso vai ter medidas protetivas. A Lei Maria da Penha, o que ela inova é o âmbito de violência, ele é muito mais amplo, e a aplicação de medidas protetivas, não só à vítima, como também a possibilidade de aplicar aos agressores, né? É uma coisa também que é novidade para muita gente. Ela aumenta, assim, ela agrava a pena desses artigos ou não? É somente mesmo a questão Não necessariamente isso, não necessariamente ela agrava. O que tem acontecido, e nós vamos chegar lá na parte da alteração de março de 2021, né, março desse ano aqui, com a criação do crime de perseguição e o crime de violência psicológica. E eram coisas que estavam faltando até para atender a demanda da Maria da Penha. Porque uma demanda grande. Porque quando ela estipulou os 5 tipos de violência, a gente vai tentar procurar os crimes dentro do Código Penal. E às vezes você encontra dificuldade ali em tipificar o indivíduo na conduta. Olha que interessante. Se eu tinha a violência física já tipificada como lesão corporal do artigo 129, eu tinha a violência patrimonial tipificada no artigo 63, e aí temos a violência moral, que é justamente a ofensa dirigida àquela mulher. Isso também tinha proteção nos crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, artigo 138, 139, 138, 139 e 140 do Código Penal. Né? Calúnia, imputar um falso crime a alguém sabendo que essa pessoa é inocente. Poderia acontecer no âmbito doméstico. Na verdade, o que acontecia mais era a difamação e a injúria. Difamação é a conduta de
de você manchar a reputação da pessoa, né? Imputando-lhe imputando-lhe fato, verdadeiro ou falso, pode ser verdadeiro ou falso, mas que atinja a reputação de alguém. Isso é difamação. Acontece muito no âmbito doméstico. Principalmente pós-término, né, na verdade. Sim. É o pós-término. A intenção do autor é... Denegrir a imagem. Isso, denegrir a imagem, né? Manchar a imagem daquela ex-companheira. E a injúria, que já é o xingamento mesmo direto, né? Aquelas palavras, geralmente a pessoa vem na delegacia, toda vez que ela sofre uma ameaça, é muito comum que junto com a ameaça vem um crime de injúria. Então tínhamos proteção nesse âmbito. Só que aí, vejam, aí a gente vai falar, por exemplo, da violência psicológica. E aí aqui, né, violência psicológica, dificuldade primeiro para fazer a produção da prova de como essa mulher foi vítima de violência patrimonial, se não foi feito a violência física, como que você vai fazer comprovação de violência psicológica? Você precisaria de um laudo de um especialista, comprovação de que a pessoa chega nesse estado, né, de saúde mental atingido ali ao longo do tempo. Então isso aqui a gente já tinha uma dificuldade muito grande. Tinha uma prática muito comum tratada numa disciplina chamada criminologia de stalking, né? Stalking é a conduta de perseguir. Né? De repente, vamos pegar, perdão, como exemplo a Leia, né? Mulher, aí a Leia termina um relacionamento, então a pessoa começa a perseguir a Leia. A Leia vai sair aqui da rádio, né? Chega ali na porta e tem alguém esperando, o ex-companheiro esperando ela. Né? Ela vai sair de manhã, o indivíduo está lá. Ela chega à noite, o indivíduo está lá. E, por incrível que pareça, o problema era como tipificar uma conduta dessa. Porque, veja, se ela faz um boletim de ocorrência, ameaça. Ela até pode se sentir ameaçada, só que na hora de encaixar, que é o que se chama em direito penal de subsunção do fato à norma, quando você pega o fato que o indivíduo está praticando e você vai encaixar na norma a ameaça, gente, não foi feita uma ameaça direta ali. Não. Você pode falar, mas implicitamente, mas veja, faltou elementos. E isso é difícil. Então, assim, beirava muito, na verdade, isso aqui entre um diferente penal, né? E aí tinha autoridades policiais que também acabavam tipificando numa contravenção penal de perturbação ali do sossego. Mas, assim, algo que realmente não encaixa. Direito penal não trabalha com essa lógica. Direito penal, para você ser punido por um homicídio, você tem que ter cometido um homicídio. Um furto, tem que ter cometido um furto. Exato. Não dá para ter algo parecido. Você fala, não, encaixa aqui. Direito penal não aceita isso, né? E é para a segurança nossa, claro, como sociedade, né? Claro. E aí tínhamos essa dificuldade. Março desse ano foi criado o crime de perseguição, né? Que stalking, na verdade, a palavra perseguição, acho que é no inglês britânico, se eu não me engano, não sei se é em inglês, é norte-americano mesmo. Mas stalking já era de perseguição. Então, Wesley, o que foi feito? Foi criado o crime de perseguição. Ele não é um crime próprio, né? Não tem lá a mulher como vítima somente desse crime. É um crime com a pena de menor potencial ofensivo, porque, se eu não me engano, acho que é de 6 meses a 2 anos. Está no artigo 147A do Código Penal. Só que, porém, se ele é praticado no contexto de violência doméstica, a pena dele aumenta de metade. Então ele já sai dessa condição de menor potencial ofensivo. E aí a gente também não pode esquecer que a própria Lei Maria da Penha ela já proibia a aplicação, artigo 41, ela proíbe a aplicação da Lei 9.099, que é de menor potencial, os crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, uma lesão corporal leve, Wesley, sua contra mim, né, tipo de um homem para outro, é um crime de menor potencial ofensivo. Uma lesão corporal leve contra uma mulher, embora seja de menor potencial ofensivo, não pode ser aplicada a 9.099. Se fosse praticada uma lesão corporal leve sua contra a minha pessoa, provavelmente o que poderia ser feito aqui? A gente faria um acordo, o Ministério Público ia propor reparação do dano, né? Certo, Vamos supor que você me agrediu, uma reparação para você me reparar o dano. Se você não concordasse, ele poderia ainda fazer um acordo de transação penal, que é um acordo já não entre você e eu, né? Você e eu, mas entre você e o Ministério Público. Então tem essas opções. No caso de violência doméstica familiar, o artigo 41 da própria Lei Maria da Penha proíbe. Qual que foi a intenção? No passado, antes da existência da Lei Maria da Penha, que é uma lei do ano de 2006,
A violência doméstica, a gente sabe que, infelizmente, Sempre ela existiu. é muito antiga, sempre existiu. A questão a lesão leve, ela já era um crime de menor potencial ofensivo. E não existia a proteção da Maria da Penha. Então, quando era praticado um contexto de violência doméstica, né, antes da existência da Maria da Penha, o tratamento era o mesmo que fosse feito entre nós aqui, né? Você me agride, a lei ia dar um tratamento, e se você agride sua esposa no âmbito doméstico, o tratamento seria o mesmo. Sem levar em consideração a característica da mulher e o local onde ela estava inserida, né? Sem ver Exatamente. Então, o que acontecia aqui? Geralmente, esses crimes leves, a aplicação da justiça restaurativa, como chamavam antigamente, né? Crimes de juizado de pequenas causas. Né? Isso. Hoje são juizados especiais criminais, né? Para tratar crime de menor potencial ofensivo. E aí era proposto um tipo de acordo, e aí muito simplório. Geralmente era uma instituição de uma cesta básica. Então, assim, você me agride e a condenação era você pagar uma cesta básica para uma instituição de caridade, uma entidade carente, né, tudo mais. E o que acontecia? Era dado esse mesmo tratamento, e a violência contra a mulher nunca foi pequena a demanda, né? A gente até está discutindo isso, se ela aumentou, se ela passa a ser revelada, né? Por isso os altos índices. E esse indivíduo agressor, ele era condenado com pagamento de uma cesta básica. E aí, não poucas vezes, é triste falar, o indivíduo muitas vezes saía do próprio fórum dizendo assim, poxa, dei um soco na mulher e dei uma cesta básica, se eu soubesse eu dava 2. Daria 2 cestas básicas. É triste, né, você ouvir isso, porque, poxa, isso mostrava a ineficácia de nossas leis. Quando nasce a Lei Maria da Penha, ela nasce como, assim, o principal ponto da Maria da Penha são as medidas protetivas, né? Afastamento do lar, nós até vamos falar com mais calma, né? Mas afastamento do lar, o agressor deve manter distância. Então, essas medidas de proteção e pelo âmbito de urgência, o prazo que elas são concedidas, isso é o principal da Lei Maria da Penha. Mas a gente já pode ver que na parte crime, né, não existe crimes ali dentro da Lei Maria da Penha. Existe até, inclusive, na verdade, existe o crime sim, de descumprimento da medida protetiva. Se você descumpre a medida protetiva, então quando o juiz ele determina o afastamento do lar ou que mantém a distância, aquilo já é uma ordem judicial. Vocês percebem que, na verdade, o crime é pelo descumprimento, a desobediência do juiz, na verdade, né? A prisão vem em decorrência disso, que o juiz determina o afastamento. Quando você descumpre, ele vai e determina a prisão. Então, na verdade, o crime que tem na Maria da Penha é como se fosse um tipo especial de crime de desobediência da ordem judicial.